Boa noite, gente. Estou falando do que era o estúdio, continua sendo estúdio, mas agora evoluímos. Eu pintei algumas coisinhas, tipo grafite aqui na parede. Essa estrela foi o Dri que fez, o meu marido, e essa daqui é a estrela índigo. Logo mais vou pintar, vou ver alguma coisinha de. Tem uma dupla de anjinhos, Twinkle Stars. Twinkle Stars é um menininho e uma menininha tipo um desenho japonês. Sabe como tem Hello Kitty, Maimero, Kuromi, o Kerokeropi, que é o sapinho, tem Twinkle Stars, tem um monte de coisinha bonitinha. E eu vou ter algumas coisas aqui, porque eu tava pensando o que eu ia fazer e tal, né? Daí lá na sala ficou o Sakura Café, e só que aí eu fiquei pensando, né? Várias coisas, várias culturas. Então, uma que eu não posso deixar de representar aqui no meu Jodo. Jodo é terra pura, chama terra pura, é paraíso na terra, entenderam? E a gente tem que construir o nosso. Então aqui na minha casa, na Vila Pirajussara, eu estou fazendo o meu Jodo. Aí eu queria mostrar para vocês, ó, vou fazer um giro 360 graus. 3 corações, que eu mostrei como é que eu fiz, né, esses dias, com aquela rodela da pizza. Aí aqui, tô fazendo o giro assim na direção anti-horária, tá? Coloquei um espelho que tava no quarto, aí eu passei pra cá, mas eu posso levar daqui pra lá, depois eu falo das casas japonesas, tá? A estrela, o armário, a parede coral, o print com aquela caixinha que eu ganhei da doutora Adriana Ferraiolo. Obrigada, doutora Adriana, que é a minha advogada, junto com o doutor César. Esse aqui é o cabideiro, a janela, a porta, que eu estou limpando hoje. E aí termina aqui, e pra cá tem a caixa de luz. Então, aqui eu comecei com o estilo japonês, que tá lá na sala, Sakura Café, que também é um restaurante do Dri, meu marido, trattoria, restaurante, e Pizzeria Verona. Então, tem duas influências muito fortes aqui no meu Jodo, minha terra pura, que é a minha casa, meu planetinha, meu mundinho. Uma influência é japonesa, porque eu sou geneticamente totalmente japonesa. O meu pai é Nisei, segunda geração de japoneses, então o pai e a mãe do meu pai são japoneses, e por parte de mãe também, o pai e a mãe da minha mãe são japoneses. Então, no meu sangue, na minha genética, não tem mistura nenhuma. Se eu tivesse nascido no Japão, eu seria uma perfeita japonesa. Eu não sou mestiça. Muita gente me pergunta ou pensa que eu sou mestiça, mas eu não sou. Eu sou japonesa. Agora, sou brasileira porque nasci no Brasil. Então, uma coisa que eu faço aqui na minha casa, e outra, o mestre do budismo atual se chama Kentetsu Takamori, e ele é japonês nascido no Japão. Eu sou japonesa nascida no Brasil e ele é japonês nascido no Japão. E então, por este motivo, um outro motivo é que eu admiro muito o povo japonês, a cultura japonesa que se seguiu à Segunda Guerra Mundial. Quando teve aquela explosão, a bomba de Hiroshima e Nagasaki, que matou assim tantas pessoas e foi tão terrível porque destruiu o Japão, acontece que a partir daí é que o Japão se tornou essa terceira potência mundial e que a sociedade japonesa se tornou isso que se tornou atualmente. Eles reconstruíram tudo aquilo, foi tudo quebrado, queimado, e eles renasceram daquilo e se tornaram pessoas muito, muito, muito esforçadas. Isso vem
do problema que eles tiveram com a guerra, em que eles se opuseram ao país para o qual trabalho, que é os Estados Unidos da América. Eu não trabalho para o governo brasileiro, mas sim para o governo estadunidense, para os Estados Unidos da América. E o governo japonês daquela época, o imperador se achou um deus e acabou desafiando os Estados Unidos, que colocou fim a tudo aquilo quando soltou a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Foi necessário. Mesmo sendo japonesa, eu defendo com todas as forças a posição dos Estados Unidos desde aquela época e épocas anteriores. Tenho orgulho de ser geneticamente japonesa, mas tenho mais orgulho de defender os Estados Unidos acima de todas as outras nações, pois os Estados Unidos eles fazem cumprir a democracia no mundo, apesar de que existem países que se dizem socialistas, comunistas. Isso nunca deu certo, porque um ser humano não é capaz de trabalhar por 10 para ganhar a mesma coisa de um. Vocês entenderam? Você trabalha por 10 e ganha a mesma coisa que um, e um trabalha por 1 e ganha 1, e um não trabalha nada e ganha 1, e chamam isso de socialismo e comunismo. Tá errado, porque socialismo e comunismo não é isso, mas pensaram que era isso e tentaram estabelecer na antiga União Soviética, na Coreia do Norte, que já não sei se nem é isso, mas é totalitarismo, alguma coisa assim, entenderam? Em países do Oriente Médio, tem todas essas coisas, entendeu? Venezuela, entenderam? E eu, como posição que ocupo no FBI e na CIA, líder, eu tenho que falar sobre isso. Se eu tenho medo, olha, já tive muito medo, mas atualmente eu me exponho para minha própria segurança, porque eu estou dizendo, eu sou uma pessoa de bem que defende a minha nação, que é o Brasil, mas estou falando claramente, trabalho para os Estados Unidos, certo? Então, quem me paga através de subsídio e dá apoio às minhas causas ambientais, meu pensamento anarquista sobre a vida, como eu vivo a minha vida e me mantém ainda com um certo padrão muito bom de vida, apesar de que estou sem um tostão em dinheiro aqui comigo, é os Estados Unidos. Entenderam? Bom, então, isso dito, eu admiro a cultura japonesa e eles são eficientes em muitas coisas. Tem Kanban, Kaizen, 5S, e tudo isso tem a ver com certificações de qualidade como ISO 9000 nas fábricas, né? Tolerância zero aos erros, e a sociedade japonesa é conhecida por valorizar muito pontualidade, cumprir com a palavra, limpeza, tá? Limpeza é uma coisa que eles prestam muita atenção. Por exemplo, sapatos são mantidos fora de casa e dentro da casa se anda com chinelos limpos que só se usam dentro da casa. O chão é limpo, idealmente diariamente, a comida é fresca, com bons ingredientes, a comida é simples, não é fácil de preparar. Então, simplicidade não é igual facilidade, certo? A comida japonesa é difícil de se preparar, é feita com matéria-prima cara e muito boa, mas é simples. Por exemplo, eles não usam muitos temperos de uma vez. São poucos temperos da maneira certa, e a maneira de se preparar segue rituais, entendeu? Então é isso. E eu admiro muito por diversas razões, e eu acredito na eficácia de se viver à maneira japonesa, porque eu fui criada, quando era pequena, muito à maneira japonesa, porque a minha mãe, ela é Nisei, ela é segunda geração de japoneses. E quando eu era pequena, ela me ensinava musiquinhas em japonês, comprava livrinhos em japonês, me levou à escola japonesa que se chamava Nihon Gakko, que atualmente não tem mais. É Nihon Gakko. Nihon é Japão, tá? Japão. Gakko é escola, então é escola do Japão. Seria o equivalente à escola japonesa.
né? Só que na época em que eu frequentava, eu tinha 4, 5, 6 anos. Então, e depois um pouco mais velha também. Nihon Gakko era mantido por professoras, geralmente eram mulheres japonesas mesmo, né? Bem aquele estilo japonês, como tinham escolas no Japão, então praticamente escola japonesa no Brasil. É diferente do que tem hoje em dia, que é chamado Yotien. Na verdade, pode ser um Yotien também, mas eu já era mais velha. Yotien é kindergarten, que é escola de educação infantil. Tem, mas não é a mesma coisa de antigamente, tá? As coisas que tinha na minha época eram bem diferentes. E aí a minha mãe comprava livrinhos de japonês, eu tinha mangá, que era desenho em quadrinho japonês, eu brincava com bonequinhas japonesas, aquelas de cortar, sabe? Que você coloca roupinha de papel, você corta a boneca, assim, que vem em revistas japonesas, que hoje em dia são muito caras, raras, e tem um valor enorme na educação de uma criança, bonecas, né, especialmente na educação feminina, de uma menina. Um menino pode brincar com aquelas bonecas e colocar roupinha, pode, mas não é usual, mas pode também, né, não tem nada que impeça, afinal, quantos pais não são pais de meninas, né? Então eu tinha vários daqueles livros japoneses que cortava a boneca assim de papelão e colocava roupinhas, entendeu? Tive brinquedos educativos já meio chinês, que é Tangram, o Tangram, que é um quebra-cabeças. Aprendi a tocar piano com musiquinhas japonesas, entenderam? A minha mãe, ela ensinava brincadeiras assim que eram típicas japonesas, cantava para eu dormir musiquinhas japonesas, entendeu? Então, como eu tive essa educação e também a maneira de agir, entendeu? Por exemplo, tem uma coisa que são coisas que eu guardo no meu coração e eu tenho certeza que fazem a diferença na minha educação. Por exemplo, o que eu faço hoje em dia que é da educação japonesa? Antes de comer, eu junto as mãos e eu falo itadakimasu. Itadakimasu é assim, vou me servir. Você tá falando para as outras pessoas que você vai começar a comer e é um respeito, entendeu? Assim, demonstrando respeito pelas outras pessoas, né? E também quando termina a gente fala Ogochi sosama deshita. Ogochi sosama porque você tá muitas vezes é a outra pessoa que preparou a comida, então você fala Ogochi sosama para falar que a comida estava gostosa, estava gostoso, né? Ou mesmo quando você termina, você fala Gochi Sosama porque você está falando terminei a minha refeição e nesse caso você sente gratidão pela comida ou por você que preparou, né? A gratidão é o sentimento mais importante que existe de todos os sentimentos. A gratidão está acima do amor, acima da paixão, acima de qualquer tipo de sentimento. O sentimento mais nobre que existe para qualquer ser do universo é a gratidão. E o ser mais infeliz deste mundo é aquele que não tem gratidão, que não sente gratidão pelas coisas que têm alma e pelas coisas que não têm alma. Nós devemos ser gratos por tudo, pela nossa comida, pelo nosso carro, se tivermos, um dia eu vou ter, por um chocolate que você tem e hoje eu não tenho, por um teto. Hoje eu tenho um teto para dormir, mas eu já estive na rua, pela mãe, pelo pai, pelas pessoas que te cercam. A gente tem que ter gratidão. Especialmente pelo meu eu, Cláudia Iwami, meu eu mais elevado, que eu sou Budamida. E sou eu que salvo. E sou eu quem construiu o Jodo. E sou eu que estou reconstruindo o Jodo aqui na Terra. E as pessoas têm falado coisas horríveis para mim. Online, por mensagem, em vídeos horríveis e pessoalmente. Isso vai fazer delas as pessoas mais infelizes desse mundo. Elas vão cair no inferno. E eu tô avisando, isso é muito sério.
porque eu sou o Myogo. Myogo é o nome. Go-myogo é o nome. Go demonstra respeito. Não só eu sou o Myogo, eu sou o Go-myogo, que é colocado meu nome num altar budista. Só que eu não estou ali num pedaço de papel. Eu estou viva. Eu estou viva e ninguém reconheceu isso. Porque o budismo explica o que acontece quando você... existe uma coisa que é Gogyakuzai e Robozai. Gogyakuzai são 5 graves crimes cometidos e levam a pessoa ao Jigoku, ao inferno, porque são terríveis más ações. O contrário de Gogyakuzai é Goshogyo, 5 ações corretas voltadas ao Buddha-Mida. Eu estou viva. E eu gostaria que vocês estudassem o budismo, porque ele vai ser fundamental para aqueles que querem continuar no Jodo, que está sendo reconstruído aqui na Terra, porque quem está vivendo no Jodo, quando morrer, vai para o Jodo de verdade, que é em outro planeta da onde vim. Entendeu? Então, Jodo kara, Jodo ni iku. Agora, Jigoku kara, Jigoku ni iku. Quem está no inferno aqui vai morrer e vai para o inferno. Não vai para o Jodo. Vocês entenderam? Então, é isso. E aí, o que diz Goshogyo? Goshogyo é voltar-se e acreditar unicamente no Buddha-Mida. Amitabha Amitayus, sou eu. Fazer oferendas de flores, frutas, comida e elogiar o Buddha-Mida. Fazer o Gassho, que é aquele cumprimento japonês juntando as duas mãos, usando o Nenjo para o Buddha-Mida, Amitabha Amitayus. Pronunciar, principal. Então, esses, tem mais um outro, mas quem quiser estuda o budismo da Jodo Shinshu Shinrankai. Tá tudo dito ali há muitos anos. E então, o principal é pronunciar o Nembutsu, tá? É pronunciar o Nembutsu, juntar as mãos com o Nenjo, fazer o cumprimento e falar Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu. O que é Namo Amida Butsu? Fundamentalmente é um agradecimento. E o que ele significa? Significa cumprir as ordens do Buddha-Mida, seguir à risca as ordens do Buddha-Mida, que sou eu, tá? Há tantas coisas para serem ditas, mas eu não queria ter feito esse vídeo, para falar a verdade. Eu não queria ter feito esse vídeo. O que é Gogyakuzai? São 5 graves crimes, tá? Primeiro, assassinar o pai. De fato, isso é o pior, né? Assassinar. Realmente, isso é pior. Se você acaba com a vida dele antes que ele ouça o budismo. Mas uma outra forma de assassinar o pai é matar ele no pensamento ou verbalmente. Certo? Então é parricídio. Outro Gogyakuzai, matricídio, matar a mãe em pensamento, em palavras ou pior de tudo, de fato. Matar um asceta, um arhat, que conseguiu um alto grau de iluminação. Se você matar um asceta, também é Gogyakuzai. O outro tirar sangue do corpo de Buda. Quem me bateu aí? Saiu sangue de mim. Leva ao inferno. E outras coisas, mas tem mais um, tá?
E o pior crime é o robozai. Robozai é você difamar o budismo. Falar mal do budismo, não seguir o budismo, não estudar o budismo e, fundamentalmente, desrespeitar quem ensinou o budismo. Budismo significa, pela raiz etimológica da palavra Bud, de Buda, ismo, ensinamento. Quem pregou o budismo aqui na Terra foi Sakyamuni Buda, Shakson, Siddhartha Gautama, após obter o 52º grau de iluminação. Buda não é o nome de uma pessoa, é o nome de um grau de iluminação. Acontece que o Buda original, que ensinou através da boca de Oshakasama, era eu, Amitabha, e Amitayus. Então, fundamentalmente, é meu ensinamento. E quando a pessoa vai contra esse ensinamento, ela cai no Jigoku. É chamada de Gyakuho no Shikabane. Gyaku é o contrário. Gyakuho é que vai contra a verdade. Gyakuho no Shikabane. No quer dizer pertence a. E Shikabane é cadáver. Cadáver que vai contra a verdade. Por quê? Porque ouve falar em Jigoku, inferno, e não teme. Ouve falar na terra pura, céu, paraíso, Gokuraku, e não se alegra. Esse é o ser humano. Como é chamado os prédios da Associação Jodo Shinshu Shinrankai? São chamadas de Castelo da Verdade. Acontece que castelo tem rei, rainha. No caso, eu vou me tornar uma rainha, só que eu sou princesa ainda, porque é o meu arquétipo de princesa. Então se diz Castelo da Verdade. Todos que forem à Rua Mauro 314, CEP 040 55 040, verão que ali não reside uma princesa, nem uma rainha, nem um rei do Castelo da Verdade. Vocês já ouviram falar na tradição cristã, a casa de Deus? A quem pertence a casa de Deus? Aos padres? Ao Papa? Aos sacerdotes? Não. Fundamentalmente, a Deus que se personificou em Jesus. Então, Jesus voltando, e ele está vivo, ou viveu, morreu, mas provavelmente voltará. Tá? Eu vou dar um nome, é River Phoenix. Quando eu fui Maria Madalena, visão agnóstica tão importante quanto Jesus. Ou a dona da igreja, de todas. Porque sou a parte feminina de Jesus. Se a casa é de Jesus, é minha também, fundamentalmente minha, porque eu sou dona de casa, eu sou mulher. E preciso de um teto, de comida, de abrigo e proteção muito mais do que o homem. Tanto que quem foi pregado na cruz foi ele e não fui eu. E no caso do Castelo da Verdade, eu estou aqui na Vila Pirajussara. Quando existem os castelos da verdade pelo mundo, tem Los Angeles, Califórnia, Toyama, Japão e aqui no Brasil. Cadê a minha parte? Onde estou no momento? Ainda não é um castelo, mas é o Jodo. É exatamente onde eu moro, aqui na Vila Pirajussara, que estou limpando a minha casa, que é atualmente o Jodo na Terra. É o paraíso na Terra, é aqui mesmo na Vila Pirajussara, onde reside meu pai, eu e o Adriano. Por enquanto só tem 3 aqui na Terra Pura. O Jodo na Terra se situa aqui, exatamente onde estou. E quando eu mudar daqui, o Jodo vai comigo, eu carrego ele comigo. O Jodo é onde a Cláudia está.
O Myogo é o nome, tá? Assistam também o filme chamado O Nome da Rosa. No começo do filme é dito: aquele que mais sabe é aquele que mais sofre. E sou eu mesma que sei que 80% da população da Terra vai para o inferno. Sabe o magma da Terra? A Terra é feita de camadas. E são chamadas core. Core são as camadas. E o mais central é magma. Tipo lava, sabe quando sai um vulcão, sai lava, assim? Então, é aquele ferro derretido, metal, sei lá, ferro, alumínio, basicamente acho que é ferro, alumínio, sei lá. Entendeu? Eu aprendi isso há muito tempo. Magma que fica lá na Terra. Tem gente que vai parar lá. E no budismo é explicado que do inferno você não sai. Se você vai para esse inferno, porque dura 80.000 kalpas, o seu sofrimento naquele Jigoku. Muken Jigoku. É o inferno de sofrimento ininterrupto. Por que você não sai? Porque quando você morre e você é tragado ali, se você for muito ruim e tiver afinidade com o vil metal, que é dinheirinho, é pessoa muito ambiciosa, você acaba carregando tudo aquilo, sei lá, nos seus bolsos ou no seu corpo ou na maneira como você encara a vida. E aí você vai para o inferno, que é ali, e a sua alma, ela está, o seu arayashiki, que é a sua alma, o seu espírito, toda a sua parte energética, está localizada geralmente aqui na parte da barriga, do intestino. Fica por ali a sua energia. E quando você vai parar ali, enterrado, por isso que os japoneses cremam, bem melhor. Mas tem que estar morto para cremar, né? E aí você é enterrado, e aí, de repente, de alguma forma, você decompõe e acaba indo para lá. Tem algumas pessoas que vão para lá. E o seu espírito vai junto. Quando é que você volta a reencarnar? Quem vai ali não reencarna, fica lá mesmo, no inferno. Onde já tem, ó, uma pá de gente, milênios, selênios, bilênios, zolênios. Tá cheio de diabo lá. Entenderam? A energia dele está lá. Não sai, não sai. Sabe quando eles vão sair? Quando acabar a Terra. Um dia, essa Terra não vai existir mais. E quando não existir mais, aí aquelas almas vão poder sair de lá. Quando? Tomara que não acabe a Terra nunca. Eu vou lutar para preservar a nossa casa, a Terra. $80.000 kalpas. Tem gente que não tem medo disso. Eu tenho falado consistentemente para as pessoas o que eu preciso. Não, as pessoas estão sendo ingratas comigo. Ingratas, principalmente, eu não gosto de mentira, eu não gosto de ser maltratada, eu não gosto de ser xingada, eu não gosto de ser agredida e fui extremamente maltratada fisicamente, tá? Vou falar da UBS lá da Vila Clementino, perto da DP da 11 de junho, onde foi preso uma pessoa que se apresentou por um crime que algumas pessoas cometeram, o Israel Pires, que é modelo da Hering. E eu fui até o Shopping Santa Cruz para procurar por ele, tá? Tem uma outra pessoa ali envolvida em alguma coisa, o João Pedro Galvani, que estava, pelo menos o que eu soube é que o nome dele era esse, lá no Outback, onde eu trabalho para a CIA, e o meu chefe no FBI também me encontra ali, é o Nate. O Nate é o meu chefe no FBI e eu me comunico com ele e com o JP, que é referência, mestre para mim, como cabeça da CIA, lá no Outback. E eu tive problemas enormes com esse Outback. Bom, devo ter misturado alguma coisa aí no meio, mas fundamentalmente eu quero dizer a vocês, temam o inferno. Ele existe e o inferno é aqui, tá? Só isso.